tiver muita dúvida, eu acho que vocês podem interromper para falar, não tem problema. Mas a ideia é a gente poder fazer um pouco esse vídeo, aí parar a gravação e conversar melhor depois. Então, por favor, anotem, registrem tudo, né? Para a gente poder fazer isso. Então, quando quiser, Carlinha. Você viu que eu já mandei o material, né? Vi. Vou compartilhar a tela, então, tá bom? Obrigada. É melhor ficar com o microfone, né? Como é que a gente faz mesmo? Fica com o microfone, porque daí você pra pode não ter falar. Que voltar, né? Isso, exatamente. Porque senão você tem que sair para voltar. Então, Me falam se está aparecendo, tá? tá. Deu certo. Tá dando certo, sim. Beleza. Maravilha. Então, tá bom. Então, a aula de hoje é para poder discutir um pouco de onde eu fui descobrindo que eu faço parte, né, que é a minha comunidade epistêmica. Porque não necessariamente quando a gente entra nesse mundo da investigação científica, a gente tem boas bases ou boas disciplinas nas quais a gente vai já de cara ganhando clareza sobre quem são seus aliados, né? A gente tem uma clareza, mas não necessariamente isso é tão explícito. E aí o meu processo foi um processo bastante de construção em torno de um modo de fazer pesquisa que eu comecei lá no mestrado e que eu acho que hoje eu vejo que ele é bastante coerente e que ele dialoga muito. Eu tenho, né, eu vou entendendo que tem uma epistemologia pragmática e que o sustenta. Vou retomar algumas questões da aula passada, mas como a gente acabou trabalhando com o material do Rodolfo, não só na perspectiva do pragmatismo, né? Então, talvez algumas coisas eu repita aqui para resgatar. Então, a proposta, pode passar, Carla. A proposta do que eu pretendo dialogar com vocês, são tentar trazer as principais, acho que é até ousado falar das principais ideias da filosofia pragmática, não é isso não. Acho que eu vou conseguir falar mais das proposições do John Dewey, e especificamente sobre duas propostas dele, dois conceitos, o de investigação, que é o de inquiry, e o de reflexão. Quando eu vou olhar para o conceito de inquiry, a proposta dele de investigação, aí eu vou fazer uma discussão que vai lá da proposta da Eleanor Clark Slagle do treinamento de hábitos, ao que hoje nós temos, que se chama método terapia ocupacional dinâmica, que foi construído aí pela Jo Benetton e colaboradores. E também vou olhar um pouco para o conceito de reflexão e poder apresentar para vocês, então, essas ideias do raciocínio profissional em terapia ocupacional, das pesquisas iniciais e como que a gente pode pensar esta proposta, então, de reflexão e de raciocínio profissional a partir de uma perspectiva pragmática, tá? E aí, depois, quero conversar um pouquinho e apresentar algumas reflexões sobre o conhecimento situado. Quais são as possibilidades de generalização desse tipo de conhecimento que é produzido desta forma, tá bom? Então, pode passar. Então, a filosofia do pragmatismo, ela é a primeira grande filosofia dos Estados Unidos. O texto que eu pedi para vocês lerem, que eu sugeri, ele é do Arriscado Nunes, ele é um pesquisador, né, da sociologia que trabalha com Boaventura de Souza Santos, e é um texto que eu gosto muito, porque para mim ele foi um pouco inaugural, no sentido de fazer algumas conexões que estavam soltas ainda na minha ideia, né? Então, eu não vou trabalhar me dedicando ao Boaventura de Souza Santos, porque não é um autor que eu dialogo diretamente, mas ele é um autor super recente, que tem aí muitos trabalhos, muitos de vocês vão estudar, vão trabalhar com ele, então também já dá, acho que é interessante o texto, porque ele já diz de onde é que o Boaventura também se situa, né?
Bom, então, e aí é uma filosofia que nasce nos Estados Unidos, bastante influenciada, óbvio, pela filosofia produzida na Europa, mas também dialogando com a realidade ali desta outra cultura e de outros interesses nos debates em torno do conhecimento e da ciência. E aí, três principais dos autores pragmáticos, que é o Charles Sanders Peirce, William James e John Dewey. Eu consigo fazer mais diretamente, hoje vou fazer muito mais com o John Dewey, um pouquinho com o Peirce, e não vou abordar o William James, mas eu sugiro novamente que vocês leiam a tese do Rodolfo, porque lá ele detalha bastante como que cada desses autores das principais ideias deles e como é que a terapia ocupacional, na sua proposta inicial, foi se alimentando também dessas ideias para produzir a sua prática e a sua teoria, né? E o Arriscado Nunes, ele já vai trazer aqui o foco dele na discussão, que ele vai propor um resgate da epistemologia, é justamente no conceito de investigação ou de inquiry do Dewey, como um processo de envolvimento ativo com o mundo através da construção de conhecimentos e de experiências resultantes de atividades coletivas. Então, isso está bem geral, a gente vai conseguir detalhar um pouco mais adiante. Então, ele vai trazer, né, as contribuições do Dewey para pensar maneiras de investigar que vão dar forma a um conjunto de estratégias inteligentes para resolver problemas. Sejam problemas práticos, então associados às múltiplas situações da vida cotidiana, isso vai nos ajudar bastante depois a pensar sobre o conhecimento profissional, né, sobre o conhecimento prático para o trabalho profissional, sejam problemas teóricos, como os problemas científicos, ou problemas de fato, como descrever uma entidade ou um processo, ou mesmo problemas de valor, o que fazer em determinada situação. Também isso é algo que vai nos alimentar lá na frente quando a gente for discutir um pouco tanto sobre a prática de terapia ocupacional e nessa relação extremamente imbricada com o raciocínio de um terapeuta ocupacional. Pode passar. Carly, é isso. Então, a máxima pragmática, né, ela vai dizer que um objeto ou uma entidade, ele só pode ser definido pelo conjunto dos seus efeitos, por aquilo que ele faz, tá? Então, ele não está preocupado com a essência. Ó, não tem, implicando que não tem essência e que a sua definição pode transformar-se à medida que vão sendo conhecidos novos efeitos. Tá? Ele está mais preocupado com as consequências desse objeto ou dessa entidade, o que ela vai produzir no mundo. Tá? Então, a definição é uma coisa, é aquilo que ela faz. O conhecimento resulta, então, de um procedimento experimental, que aí ele vai chamar, que é essa investigação, então, baseado no que acontece quando interagimos com os objetos e as entidades no mundo. E essa investigação é uma transformação controlada ou direta de uma situação que inicialmente é indeterminada, numa outra que é tão determinada nas suas distinções e relações constituintes que converte os elementos da situação original num todo unificado. Tá difícil isso, mas acho que eu consigo ir explicando aos poucos. Então, a situação definida, que emerge desta atividade de investigação, o que é decorrente dessa investigação, é o resultado de uma operação de transformação dos elementos, de uma situação aberta a várias interpretações, mas também a vários futuros, tá? E aí ele vai dizer que isso é o universo da experiência. Então, o processo de produção de conhecimento, segundo Dewey, ocorre através de atividades coletivas de diferentes tipos, como já disse
no slide anterior, né, de tipos de resoluções práticas, de valores, né, e que configuram no seu conjunto o que ele designa por maneiras de investigar, que são estratégias inteligentes para resolver problemas. Ok, então ele está interessado em resolver problemas que nos surgem por meio da nossa experiência prática da vida cotidiana. E aí, então, a noção de verdade nessa perspectiva está diretamente associada a como os enunciados ou as afirmações vão sendo justificados e sempre estão abertos à revisão. Certo? Por quê? Porque é um processo que eu posso estar satisfeito, mas se um novo fato surgir, eu vou precisar revê-lo, né? Pode passar. Pode passar, Carla. É que não tá indo. Espera um pouquinho. Eu já posso ir. Foi? Ok. Então, é uma perspectiva que privilegia as consequências ao invés das causas, tá? E aí o Dewey, então, tem alguns trechos do Arriscado Nunes que ele vai tentar explorar, dizendo o quanto que essa perspectiva que privilegia as consequências busca simetrizar os saberes existentes no mundo e, ao mesmo tempo, ancorando a reflexão sobre eles no seu caráter situado. Vou falar um pouco mais disso depois. E nas condições locais e situadas de validade de cada um deles. E eu vou saber quais são essas condições e avaliá-las a partir das suas consequências. O que é que o Boaventura fez a partir daí? Ele ele fez uma opção que ele vai trabalhar com a concepção de conhecimento e a experiência e o mundo dos oprimidos. Certo? Então, eu vou com ele até aqui, porque foi o que me trouxe aqui. Agora, ele faz uma escolha e vai trabalhar a partir dela. Opa! Desculpa, é que eu vou precisar permitir aqui. Verdade. Senão a Karine vai ficar. Eu só escutei o Claro. barulhinho. Puxa vida, ainda bem, hein, Carla? Eu que tinha que ter aberto a sala e você feito isso, a gente esqueceu disso, não tem problema. Tem problema. Bom, mas vamos voltar lá. Eu também posso ir seguindo aqui, que eu tô com ele aberto. Então, ele privilegia as consequências, e aí o critério de avaliação, Carlinha parou de compartilhar, viu? O critério de avaliação de um dado conhecimento depende do modo como ele afeta a condição dos oprimidos. É aqui que segue o Boaventura, certo? Então, ele vai dizer que o próprio saber sobre os saberes. Pode voltar, é o outro. Isso. E aí, o próprio sujeito é que precisa estar envolvido nessa avaliação sobre as consequências, que tem que ser avaliadas, certo? Então, o imperativo de definir critérios e padrões de avaliação que possam ser objetos de prestação de contas ao grupo ou coletivo envolvido na produção ou no uso do conhecimento, ou por este afetado, torna-se uma condição indispensável para evitar o relativismo. Em que sentido? Qualquer coisa vale, né? É o próprio grupo que vai, por isso que é uma atividade coletiva, tá? E é isso não só para esses grupos que ele vai, então, olhar para a questão da opressão e da vulnerabilidade, mas a lógica do pragmatismo é que isso aconteça com todos os que estão envolvidos na produção do conhecimento. Pode passar. E aí, então, ele vai, o Arriscado Nunes, discutindo o que é um saber situado, e ele vai falar da lógica do lugar, né? E é interessante que ele vai até alguns autores que vão discutir o quanto que essa lógica do lugar tem bastante imbricada aí nos Estados Unidos,
nessa proposta de colonização mesmo, né, de chegar com as questões de colonização, mas ao mesmo tempo, pelo menos do que ele vai trazer, de olhar para o que havia de nativos e para construir espaços de tolerância, enfim. Claro que hoje a gente pode fazer inúmeras críticas a isso, mas retomando ali para o século XIX, fim do século XIX, século XVIII, né, a gente pode entender aquilo situacionalmente em termos de tempo e espaço, né. E então, Boaventura, só para trazer, nenhum saber poderá ser desqualificado antes de ter sido posto à prova a sua pertinência e validade em condições situadas. Tá? Isso vai ser bem interessante para a gente poder pensar mais adiante, por isso que eu quis fazer essa demarcação. Mas aí, o que é então uma situação? O que a gente está pensando? O que é uma situação? E aí, então, tudo que eu vou falar nos próximos slides é do texto original do Dewey, que ele vai discutir a investigação. Então, situação, se vocês se lembrarem, eu não sei se a gente discutiu no pragmatismo na aula passada, essa proposta do pragmatismo de não operar com dualidades. Vocês lembram disso? A gente chegou a falar que era uma proposta de não operar com dualidades, mente e corpo, teoria prática, né? Era uma proposta. E essa ideia de situação, ela explicita bem esse conjunto de ideias, né? Então, ele diz, nós jamais experienciamos nem formamos juízo acerca de objetos e de eventos isoladamente, mas apenas em conexão com um todo contextual. Então, a investigação é competente na medida em que as operações nela envolvidas resultem no estabelecimento de uma situação existencial objetivamente unificada. O que ele está querendo dizer? Que eu não vou pegar um objeto ou um evento e investigá-lo de modo separado da situação, do contexto no qual ele se encontra. Certo? Então, pode parecer meio balela isso no sentido das ciências humanas e de toda a crítica que foi sendo construída, mas é um posicionamento aí que nos ajuda a dizer, bom, então que tipo de conhecimento eu vou produzir aqui, tá? Então é isso, eu não vou retirar um objeto, um evento, um acontecimento para estudá-lo isoladamente. Eu preciso olhar para as conexões que ele estabelece nesse todo contextual. Pode passar. E aí, o que era isso que o Riscado Nunes dizia para a gente, que é esse processo de investigação? Que é partir de uma situação indeterminada e transformá-la numa situação determinada. Então, o Dewey vai dizer que a situação indeterminada, ela está aberta à investigação, carregada de uma determinada qualidade, que é a incerteza. O que é a incerteza? É uma incerteza da condição daquela situação. É uma incerteza do seu resultado, tá? E aí é interessante porque como ele não quer separar mente, corpo, né? Ele não está querendo separar, ele vai dizer que esta incerteza não é uma incerteza que está dentro só da mente das pessoas ou do pesquisador. É porque a condição é incerta, ela é incerta nos seus resultados. As coisas resultam diferentes conforme o que é feito. A depender da ação, eu vou ter resultados diferentes. E isso é uma característica da situação, a incerteza, tá? Então, nós estamos incertos porque a situação tem essa característica, não porque nós temos a incerteza dentro da nossa cabeça só, tá? E aí, então, uma situação problemática, ela vai se tornar problemática quando eu começar um processo de investigação, quando ela me suscitar questões e eu começar a investigá-la. Então, a investigação, ela se caracteriza por ser um processo progressivo, que move-se em direção a uma solução possível, certo? Sugerida pela determinação das condições dos fatos. Então, assim,
A semana passada, quem conseguiu se dedicar ao estudo da tese do Rodolfo, quando ele fala mais do pragmatismo, ele vai falar de que o pragmatismo se assenta muito no empirismo lá proposto pelos ingleses, do Stuart Mill. Quer dizer, eu preciso da experiência e do universo empírico e dos fatos observados para poder, inclusive, avaliar as consequências disso que eu estou investigando. Pode passar. E aí, então, ele vai trazer essa investigação sendo composta por fatos e ideias. Então, fatos pela observação, ou seja, por todo o material perceptivo que eu tiver, e ideias pensando justamente nessa ideia de finalidade, de uma consequência antecipada, né? Mas vamos lá. Então, o que ele vai trabalhar? Quanto mais fatos pela observação, mais claras e pertinentes se tornam as concepções, quanto ao tratamento do problema constituído pelos fatos. Quanto mais fatos, melhor eu consigo pensar sobre eles. E quanto mais clara a ideia, mais definidas as operações de observação e de execução que precisam ser efetuadas para que a operação seja resolvida. Né? Então, as ideias, elas operam de maneira a instituir, por meio da observação, fatos não observados previamente. E ela busca organizá-los com outros fatos num todo coerente. Tá? Então, o trabalho das ideias então tem essa inter-relação. Pode passar que no próximo slide eu acho que eu consigo explicar melhor. Então, os materiais perceptivos, tá? E essa percepção, que não é só uma percepção do visual, é de toda a nossa percepção, é o holismo, lembra que também no pragmatismo ele vinha trabalhando com isso? Elas localizam e descrevem o problema, certo? E os materiais conceituais representam um método possível de solução. É o pensamento sobre como é que eu vou organizar esse todo contextual para resolver esse problema, tá? Então, a capacidade de trabalhar conjuntamente fatos, né, e ideias, a fim de estabelecer uma situação unificada solucionada. Se eu tenho significados aceitos, eu interrompo a minha investigação. Tá? Se eu conseguir resolver de maneira que os significados que estão atrelados, que estão organizados, satisfazem, eu não preciso mais continuar a minha investigação. E aí aqui vem uma definição de raciocínio bastante interessante, que a gente pode olhar para elas mais adiante, mas que é a necessidade de desenvolver conteúdos significativos das ideias em suas relações recíprocas. Então, trata da produção de significados intermediários, os que são mais relevantes para o problema, tá? Então, na medida que eu vou encontrando significados que se ajustam melhor ao problema, como está sendo compreendido, e que eu consigo olhar melhor para as suas consequências, esses significados são intermediários, porque eu vou num caminho processual. Pode passar. E aí, então, o que é esse caráter operacional dos fatos e significados? Então, lembrando que a filosofia do pragmatismo tem uma questão com as consequências, tem uma questão com a funcionalidade, o que funciona para resolver este problema, né? Bom, então vamos lá. Então, de um lado ali, os fatos, que são observados, e os conteúdos das ideias, que são expressos em ideias, né? Conteúdos ideacionais ou conceituais. Então, os fatos, como a gente já disse, vai localizar e descrever o problema. Eles são existenciais, que é aquela mesma ideia da condição ser incerta. Ele existe no mundo, certo? E por si só, eles não são suficientes, tá? E eu vou escolher o que observar mais em função de um propósito, certo? Precisa indicar um significado relevante para a resolução da dificuldade.
o que provavelmente não vai se mostrando relevante, não necessariamente segue adiante, certo? E os fatos servem de evidência. Uma ideia aí para a gente também poder pensar o que é evidência. Mas não fatos isolados. Então, fatos isolados em si não têm uma capacidade de produzir uma evidência, mas eles, em relação, produzem uma evidência, servem como evidência. E as ideias? Então, elas trabalham aí, elas não são existenciais, certo? Elas vão trabalhar com a organização desses elementos, mas elas promovem e dirigem operações de observação posteriores, para que eu possa iluminar novos fatos e organizá-los num todo coerente. Então, elas vão funcionando nesse processo. Pode passar, que eu acho que o próximo também está mais explicado. Então, eu tenho uma nova ordem dos fatos, o que me sugere uma ideia modificada, uma hipótese, que leva a novas observações, e aí uma nova ordem dos fatos, até que a ordem existente seja tanto unificada quanto completa. Essa é a ideia. Então, a investigação não é um processo só de conhecer ou de compreender, ela é um processo de transformar. E transformar esta situação inicialmente indeterminada em determinada. E esta transformação, ela é existencial, ela não fica no mundo das ideias, ela é existencial porque as operações experimentais mudam as condições existentes, certo? E o raciocínio oferece meios para a transformação, mas por si só ele também é insuficiente, porque eu preciso da execução de operações existenciais dirigidas por uma ideia, e aí até que se termine a raciocinação. É como ele coloca, ok? Pode passar. Bom, gente, é uma aula para fazer umas apresentações um tanto quanto gerais mesmo. Mas vamos falar um pouquinho das implicações deste modo de investigar para a terapia ocupacional. E aqui, então, falando aí da comunidade epistêmica da qual pertenço, eu vou conseguir tentar trazer para vocês umas reflexões sobre como que esta filosofia pragmática influenciou bastante a Slagle, e eu não estou dizendo que Jo utilizou ou estudou Dewey ou os pragmáticos para produzir o conhecimento que ela vem produzindo, mas eu vou dizer que havia uma lógica tão forte neste início que quando você coloca a prática de terapia ocupacional para investigar, você chega em lugares relativamente parecidos. É isso que nós vamos fazer essas conversas. Então, a Slagle, imersa no início do século XX, amiga de Dewey, leitora de todos os pragmáticos, né? E diz que discutia todo esse material, e aí Rodolfo pôde mostrar para a gente a importância da Jane Addams, né, que foi mentora aí da Slagle, dentro desse processo. Então, aí tem uma supremacia da razão prática. O que é a razão prática? Que no futuro a gente vai ver que hoje em dia a gente chama de epistemologia da racionalidade prática. Mas uma supremacia da razão prática que vai da prática à teoria sobre a experiência individual. E ela buscava, então, encontrar um método para a profissão, para o tratamento ocupacional, certo? Então, esse material é todo trabalhado a partir da tese aí do Rodolfo. Então, ele diz, a Slagle desenhou um método que permitiu a pacientes integrarem-se pela primeira vez à sociedade. Qual o critério pragmático de verdade? Suas técnicas buscavam um standard, o que é isso? Eu traduzi por uma proposta generalizável, certo? Algo que podia ser ensinado a outros profissionais para eles fazerem, para que pessoas realizassem novas ocupações. Então, uma possível verdade é essa, que é possível alcançar sempre e quando existam caminhos para isso, a integração de pessoas excluídas ou desfavorecidas. Isso era verdade pragmática para aquela situação a qual se encarava no início do século XX.
Lembrando que, na maioria das vezes, eram pessoas, a gente não tinha psicotrópico, eram pessoas trancadas dentro de hospitais, de clínicas e tal, né? Ok, pode passar. E aí o Rodolfo, ele levanta principalmente algumas influências do Dewey no trabalho da Slagle. Então, ele vai discutir pensamento, ação e hábitos. Então, o pensamento, ele é ativo, persistente, considera cuidadosamente as crenças ou suposições, ele é um ato voluntário e consciente. A ação, ele vai dizer que a ação, ela é reflexiva, ela é inteligente e contrária à ideia de hábito, que é irreflexivo. Então, eu preciso da reflexão para mudar os meus hábitos, certo? Eu preciso parar para refletir, para fazer uma ação diferente, diferenciada do hábito. Lembrando que a proposta dela era o treinamento de hábitos, ok? Aí ela vai discutir também as reflexões do Dewey sobre educação e democracia, na qual ele vai dizer que as pessoas consultadas ativamente, as pessoas precisam ser consultadas ativamente sobre suas necessidades e desejos, certo? E que a gente precisa estabelecer igualdade de condições. E que os processos de ensino, ele é dependente das necessidades dos educandos por meio de atividades ativas. Então, eu não preciso de um método educacional prévio. O que vai me dizer da minha ação é a necessidade dos educandos. Ok? Pode passar. Bom, e aí, então, o que a gente vai olhando para as propostas da Slagle, né, com essas reflexões, aí também é o trabalho do Rodolfo podendo nos ajudar a pensar na oferta de um tratamento situado, que considera o contexto, que está em sintonia com a realidade social, a proposta do treinamento de hábitos, né, e toda a discussão sobre hábitos e também sobre aprendizagem a partir das necessidades e desejos, e quem é o usuário da terapia ocupacional, que ele precisa ser consultado sobre necessidades e desejos, com direitos individuais, em igualdade de condições para tomar decisões. Certo? Pode passar. Bom, nós vamos fazer um salto, porque hoje eu consigo fazer esta conversa, mas ela não era feita. Então, Jô se forma terapeuta ocupacional no início da década de 70, acho que em 1970, certo? E aí tem uma das frases célebres, que quem conhece um pouco da biografia dela, eu não sei se todo mundo conhece, Jô Benetton, é uma terapeuta ocupacional de São Paulo, já com seus 70 e poucos anos, que tem 50 anos aí de investigação sobre a terapia ocupacional. E aí tem uma frase dela, bem marcante, que ela diz que quando ela se formou, ela vai conversar com a mãe, uma mãe historiadora, e ela diz assim, eu tenho uma profissão que não existe, porque na verdade ela não sabia o que fazer com as pessoas, depois que ela tinha se formado. E a mãe disse, se ela não existe, faça você a história dela, seja a sua personagem. E isso é bastante marcante, e ela então se lança aí nessa empreitada de poder entender como é que ela podia fazer terapia ocupacional e de uma maneira que isso pudesse ser ensinado, tá? Mas a primeira preocupação dela, o que se tornou uma situação problemática é que ela, de fato, não sabia o que fazer. Bom, esse material que eu mandei para vocês para leitura, ele é a defesa do doutorado dela em 1994. Então, ao longo de todo esse processo, e eu vou falar daqui um pouquinho ali para frente, ela foi, então, se dedicando a fazer muitas experimentações na prática sobre o que será que funcionava para os pacientes conseguirem participar mais da vida, serem mais ativos nas suas vidas,
E foi sistematizando esse conhecimento por meio de realizações acadêmicas. Então, ela fez o mestrado, que aí muita gente conhece o livro Trilhas Associativas, as 3 versões dele, veio fruto do mestrado, e aí ela foi fazer o doutorado e depois o pós-doutorado. E esses foram momentos de sistematização de todas essas construções. E aí, então, na defesa do doutorado, ela conta, né, quem lê o texto diz, por uma banca de psiquiatras, quais eram os argumentos dela para poder oferecer ou pensar a maneira como ela fez, né? Hoje, talvez, ela tivesse uma outra concepção metodológica para poder trabalhar com os mesmos dados, né? Mas você não encontra, por exemplo, um capítulo de metodologia na tese dela, porque ela estava, de fato, muito mais implicada, e ela diz, não tive orientação necessariamente para isso, né, mas bastante implicada em descrever e refletir e sistematizar a prática, não só dela, mas dela e dessa comunidade que pensava junto com ela, certo? Dos seus alunos e dos seus colegas que estavam ali, e cujo principal foco era colocar a prática terapia ocupacional como objeto de estudo, tá? Então, nesse trecho, ela diz, então, se a terapia ocupacional um dia for uma ciência, certamente será uma ciência empírica. Então, ela já vai dando o caráter e o lugar do empirismo para a construção de conhecimento relevante para a prática em terapia ocupacional, é como ela se coloca. E aí vejam que eu tenho uma terapia ocupacional com letra maiúscula e com letra minúscula propositadamente. Com letra minúscula, ela vai dizer, eu estou falando da profissão que existe no mundo. Com letra minúscula, eu estou falando da prática, que é diversa, múltipla, né, que existe em sua multiplicidade. Bom, eu também vou dar um outro salto agora, porque a próxima ideia que eu vou trazer, mas que nos ajuda a pensar, pode voltar, Carla, a ideia no slide anterior, é fruto do resultado do pós-doc da Jo, que ela fez, então, na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais na França, e aí, olhando para a história da terapia ocupacional, buscando entender como se praticava a terapia ocupacional no início da sua fundação, então ela vai olhar lá para todo o trabalho que o Rodolfo também nos mostrou, né, não com a profundidade que ele foi olhar, mas ela foi olhar para a prática, profundidade no sentido com uma outra visão, né? Ela foi olhar profundamente para a prática no início do século XX, e aí ela identifica, então, diferentes movimentos históricos que tiveram implicações para a prática da profissão. E aí, então, ela vai definir que a terapia ocupacional é uma profissão paradigmática, é a maneira como ela olha. Só que a proposta dela é sempre olhar por dentro da terapia ocupacional, e não por fora. Então, essa ideia de eu pegar modos de produzir conhecimento e colocá-los para a terapia ocupacional, que acabou resultando, por exemplo, nos paradigmas, mesmo como o que o Hoffner discute, o positivista, né, o positivista, o mecanicista, ou da ocupação, ou depois da ocupação humana, etc. e tal, embora ele já esteja olhando um pouco mais para a TO, mas vamos fazer uma crítica, por exemplo, à questão da terapia ocupacional positivista, ou humanista, ou materialista histórica, lembram dessas ideias que a gente falou rapidamente aqui? Ela não diz da prática de terapia ocupacional, certo? Então tem uma crítica que eu vou olhar por dentro da TO e ver o que aparece. E aí, então, ela vai entendendo que eu tenho 3 paradigmas, esse é um texto de 2005, que vai dizer que eu tenho um paradigma que é o da terapia ocupacional, que se instaura nesta fundação da profissão, ou seja, Slagle estava na área da saúde. Hoje a gente já tem uma compreensão até mais ampla disso. Mas eu não estou preocupada em tratar sintomas ou doenças, eu estou preocupada em tratar hábitos, em incentivar hábitos, coisas novas. E aí ela vai dizer, nós temos aí uma perspectiva de saúde, que não é a mesma da medicina. Embora eu possa ter práticas de terapia ocupacional sob o paradigma da medicina, que existia, inclusive, antes da própria fundação da terapia ocupacional, que é você estar preocupado em tratar sintomas.
certo? Então, eu vou oferecer determinada atividade para tratar a agressividade. Já ouviram isso? Certo? É uma outra lógica. E ela vai dizer, essa lógica implica numa prática diferente. E aí, então, ela vai olhar para a história novamente da profissão e identificar que após a Segunda Guerra Mundial, né, com o movimento internacional de reabilitação, tudo que estava acontecendo naquela efervescência, né, dos novos, das novas técnicas neuromotoras, ortopédicas, etc. e tal, que ali também se instaura uma nova prática de terapia ocupacional, um novo paradigma que ela vai chamar que é o paradigma da reabilitação, que não é o mesmo do paradigma médico, mas é um paradigma novo no sentido de que ele implica a recuperação funcional das pessoas. Então, ele está trabalhando numa perspectiva de funcionalidade, de ajudar as pessoas a recuperarem ao máximo as funções perdidas. E que aí, diante dessa nova lógica, eu vou ter, então, novas práticas, diferentes entre si. Essa é um pouco a ideia de como ela vai pensando. Então, se eu tenho, é isso, certo? E aí ela vai trabalhar, então, e dizer, eu estou trabalhando na lógica paradigmática da terapia ocupacional. Pode passar, cara. Bom, e o que implica, então, colocar a prática como objeto de estudo dentro desta estrutura paradigmática, certo? Que é, apesar do que aconteceu, a vida precisa seguir. Uma lógica bem simplificada aqui, certo? Então, ao colocar a prática terapia ocupacional como objeto de estudo, ela nomeou esse processo de investigação, que o Dewey chama de investigação, né? Quer dizer, eu preciso de nomes que não necessariamente eu tenho os nomes ali para aquilo que estava acontecendo, lembrando que são 50 anos que eu estou resumindo aqui para vocês. Então, ela denomina aí um processo que se chama teoria da técnica, tá? Então, é um processo a partir da observação e da análise dos fenômenos clínicos, construir generalizações que possam oferecer explicações de ordem teórica e que sustentem um arcabouço teórico-metodológico que se volte novamente para a prática. O que é isso? A preocupação dela era em como fazer. Então, ela tem preocupações e situações problemáticas da ordem prática, como resolver determinados problemas que se colocam, certo? Então, como conduzir? Aí eu já estou fazendo as minhas relações com o Dewey, né? Como conduzir ações inteligentes, reflexivas, para um propósito, que é a inserção social e a ampliação da participação social das pessoas atendidas em terapia ocupacional. Essa era a preocupação, pode passar. E aí, então, o que eu vou falar daqui adiante é o que foi se construindo ao longo de 50 anos e que hoje a gente chama de método terapia ocupacional dinâmica. Então, vamos lá. Veja, o Dewey chamava de fatos. Nos textos dela, a gente vai olhar para fenômenos, tá? Mas é a mesma ideia. É um material oriundo das nossas observações. E observação pode ficar só restrito ao olhar, mas a gente vai entender de todo o material perceptivo, né, com todas as nossas percepções. Então, é isso que vai ser colocado como objeto de estudo. Então, se eu tenho já uma teoria existente que explique o fenômeno que eu estou vendo, eu vou fazer uso dessa teoria existente. Então, eu não preciso criar coisas que eu estou dizendo que eu estou vendo que me importam, mas que outros teóricos já pensaram sobre isso. Eu preciso só olhar para o que esses teóricos disseram em termos da minha situação. Então, por exemplo, o termo cotidiano é um termo que a Jo chama para dialogar com ela, mas que no cerne ela não fez uma teoria do cotidiano, certo? Ela vai olhar para quem discute cotidiano e fazer uma discussão, então, situada com os fenômenos que ela observa na terapia ocupacional. Mas se eu não tenho uma teoria pronta, porque o que eu estou observando é algo novo, então eu preciso de uma nova teoria. E aí eu vou precisar de novos termos, de novos conceitos, que funcionassem para a intervenção em terapia ocupacional. E aí o que não funcionava, que não possuía significados relevantes, era abandonado. Foi o que aconteceu com a psicanálise, por exemplo.
Então, se você olhar o material da Jo, as publicações dela da década de 70 e 80, vai ter fortemente carregado das ideias da psicanálise para compreender os fenômenos. Na medida que ela diz, olha, não está encaixando, porque eu tenho muito de mundo existente, de mundo real, para eu pensar só em termos intrapsíquicos. E aí a psicanálise, então, é abandonada, e o que fica, talvez, fica bem pouquinho para ajudar em alguns fenômenos que são da natureza humana, e que aí a psicanálise pode nos ajudar a pensar em alguma coisa, mas, assim, não é mais o foco. E aí, então, os próximos 3 linhas aí, 3 sentenças que eu vou discutir, que eu não pretendo exaustivamente falar sobre elas, mas dentro dessa proposta de criar, de inventar novos conceitos, de inventar uma nova proposta teórica, metodológica, é o que surgiu. Então, ela vai olhar, o primeiro grande fenômeno que ela vê é esse fenômeno da relação triádica e do seu movimento dinâmico. Então, embora lá na década de 60, Fiedler, né, já tivesse falado da relação triádica ou da tríade, quando você vai olhar para o material deles daquela época, eles vão falar da relação dual, terapeuta-paciente, e das atividades. O que a Jo observava era que havia um movimento que acontecia entre os 3 termos, no qual não dava para eu dizer que quem agia na relação eram só os humanos. Não era só o terapeuta ocupacional e o paciente, o sujeito-alvo, o cliente, whatever, que tinham ações intencionais nessa relação. Mas na medida que você introduzia o elemento atividades, ou vamos fazer atividades, isso mexia, isso criava outros movimentos na relação. E aí, então, ela vai dizer, olha, as atividades são tão pertencentes à relação quanto os humanos nela envolvidos. E aí, então, ela cria esse conceito de relação triádica e do seu movimento dinâmico, tá? E aí, para isso, tem especificidades para o que é uma terapeuta ocupacional ativa, o que é um sujeito de necessidades e desejos. A hora que eu li isso no Dewey, eu abri um sorriso daqui a aqui, porque eles não vieram da mesma origem, tá? Mas está dentro da mesma lógica paradigmática, né? E isso, só para deixar vocês curiosos, mas não é para agora, quem sabe, mas é o que ela vai dizer que a terapia ocupacional é ética e estética, certo? Porque tem um foco no outro, para o outro ser quem ele é, né, na vida. E as atividades, então, como um novo conceito que eu não consigo, nesta ideia, pensar as atividades que não numa relação. Então, eu crio uma ideia, uma representação de atividades, quando eu estou falando de relação triádica, que as atividades vão estar nessa relação, certo? E aí, outros conceitos que vão decorrer disso, que é a ação educativa e função terapêutica. Ok. Como é que Jo propõe que se compreenda quais são as necessidades dos sujeitos? Ela chega numa ideia de diagnóstico situacional, que é justamente um diagnóstico, que não é médico, que não é classificatório, que não é explicativo, mas que é descritivo da situação na qual o sujeito está, com tudo o que eu tiver de informação. Para mim, isso é muito, quando eu vou ler o processo de investigação do Dewey, de eu transformar uma situação indeterminada numa situação determinada, do processo de como isso vai se transformando, que na medida que eu tenho novos fatos, eu tenho novas ideias, eu vou olhar para novos fatos, né? Isso me parece descrever bastante o diagnóstico situacional, que é compreender o que está levando aquele sujeito a não fazer, ou a deixá-lo paralisado na sua vida, né? E aí ela nomeia isso de uma posição de exclusão, justamente entendendo que, na medida em que eu vou intervir em terapia ocupacional, essa posição de exclusão é para ela mudar. Ela pode mudar, certo? Não é algo estático ou rígido. Bom, e aí outros conceitos que são chamados para a gente poder entender, mas que são conceitos que não necessariamente são produzidos só internamente, né? Eu estou num constante diálogo para compreender esses fenômenos e tem outros pesquisadores e teóricos que podem me ajudar a pensar.
embora eu vá delimitando o uso desses conceitos para situações de intervenção em terapia ocupacional, que são cotidiano, saúde e inserção social. Bom, e aí uma outra proposta, talvez a mais conhecida de todos, iconicamente, né, que é a construção de sentidos por meio da análise, uma análise reflexiva e dialogada, ou seja, momentos importantes para parar, para pensar, para refletir sobre o que foi vivido, né, o que foi vivido na relação triádica por meio das atividades realizadas. E isso é mais conhecido aí do grande público pela técnica de trilhas associativas, né? Que eu vou, por meio das atividades que eu vou fazer, que eu fiz ao longo do processo, poder dialogar com elas sobre sentidos que eu vou construir, porque elas me dizem do meu processo de transformação. Então, é um momento aí de ganhar consciência, não que isso só seja feito nas trilhas, mas é um momento principal, né, de tomada de consciência mesmo sobre esse processo. Pode passar. Bom, então é essa a ideia, um arcabouço teórico-metodológico em constante construção e análise. O que significa, para quem faz pesquisa dentro dessa comunidade, que não está pronto. Eu tenho algo que eu já caminhei, mas não significa que ele está fechado e pronto, que eu não tenho mais nada para olhar, certo? Então, isso abre espaço para aprimorar, lapidar, refinar o conhecimento em torno dos fenômenos da prática, tendo como ponto de partida isso que é prévio, mas a prática continua como objeto de investigação. E como investigar a prática? Então, aqui eu vou falar de duas formas a partir das quais eu tenho me aproximado, eu e as alunas dessa comunidade, né, assim, têm se aproximado para resolver esses problemas. A primeira é uma investigação situacional, certo? Que eu tenho, na verdade, projeto mesmo feito, eu tenho alguns projetos, muito poucos feitos, de investigação da prática, por meio de relatos de casos, e provavelmente o projeto da Leila é o que mais se aproxima dessa investigação situacional. Então, assim, como é que ela vai olhar para o que dizer da inserção social de crianças que são acompanhadas pelo método? O que de fato é isso, né? Mas aí é uma investigação situacional que vai me exigir determinadas metodologias, possivelmente as mais próximas da etnografia, certo? Mas, enfim, isso é uma outra história. Mas eu também posso colocar a prática como objeto de estudo a partir das experiências vividas pelos diferentes atores envolvidos com a prática, certo? Então, eu posso entender como que os profissionais pensam sobre sua prática, ou os gestores, ou as pessoas que participam das intervenções, ou as pessoas que convivem com quem participa ou participam das intervenções, né? Como elas constroem reflexões em torno dessa experiência. Pode passar. E aí, aqui, então, este processo de parar para pensar sobre o que foi vivido, né? Aí agora eu vou deixar a terapia ocupacional descansando um pouquinho e partir para um outro conjunto de ideias que eu falei de investigação até agora eu vou falar de reflexão, certo? E aí vou fazer essa pequena passagem, vou manter o Dewey, mas vou chegar a um outro autor que faz muito sucesso desde a década de 80, que é Donald Schoen. Bom, a gente primeiro tem que parar para partir de que essa experiência que é vivida, ela é efêmera, ela passa. Estamos aqui nesta conversa e ela passou, né? O que vai ficar para cada um vai chegar a ter consciência ou vai fazer sentido, não necessariamente no mesmo momento que essa experiência foi vivida. Pode ser que ela vá fazer sentido muito tempo depois, ou pode ser que ela nunca chegue a você como algo que você vai produzir um sentido sobre ela, ou vai refletir sobre ela, tá? Então, essa é uma questão. Mas uma outra questão importante, que é bem da ideia do Dewey, é que o conhecimento do dia a dia, o conhecimento prático que a gente tem, ele é tácito, ele é implícito. O que é isso? Isso é eu pedir para vocês, me expliquem como vocês andam de bicicleta. Todo mundo aqui anda de bicicleta? Ou não?
Então, me diga, como é que você anda de bicicleta? É difícil colocar toda essa prática em palavras, certo? Então, é essa a ideia de que muita coisa que a gente sabe, a gente não necessariamente sabe dizer como a gente sabe, ou por que a gente sabe, como a gente sabe fazer. E é isso que ele vai dizendo que é tácito, está implícito na nossa vida. Bom, esta ideia, ela é uma ideia que o Donald Schoen vai explorar bastante, porque ele vai olhar justamente para o conhecimento que os profissionais possuem para a sua prática, tá? Então, ó, aqui é um trechinho de um artigo que eu publiquei lá em 2008 do meu mestrado, para vocês entenderem que eu estou desde lá caminhando um pouco nessa mesma grande comunidade que eu fui tendo consciência dela mais para frente. Então, ele vai dizer, olha, o profissional sabe que sabe, mas ele não consegue explicar o que sabe. E necessita se tornar, isso precisa se tornar explícito para que possa ser conhecido e avaliado. Então, nessa direção, o profissional precisa se envolver em um processo de reflexão sobre a ação, com base no qual ele poderá descobrir se suas ações estão coerentes com suas crenças e compreensões pessoais, redefinir seus significados e até mesmo produzir novos conhecimentos valendo-se dessas reflexões, tá? Então, essas são ideias importantes, porque é o que vai sustentar a ideia de que eu posso produzir conhecimento a partir da prática. E aí tem uma questão que é super interessante para a terapia ocupacional, não para a terapia ocupacional, para todos essa crítica em relação ao conhecimento profissional. Muitas vezes o que eu digo que eu faço é o que eu faço, né? E às vezes a gente tem disjunções entre o fazer e o dizer, né? Então, eu por exemplo, costumo dizer, às vezes até em artigo, para argumentar esse trabalho, olha, a terapia ocupacional tem um discurso sobre a prática que valoriza o cotidiano. Como é a prática? De fato, ela valoriza o cotidiano e como? Certo? Vocês entendem que dá para eu fazer essa pergunta. Pode passar. Bom, e aí o que é, então, o processo reflexivo, que é a base para isso que está sendo chamado de construção do conhecimento prático? Bom, primeiro eu vou só dar uma parada aqui para entender o que é que exatamente está sendo contraposto quando eu digo que a prática que eu posso produzir conhecimento a partir da prática. Então, o Donald Schoen, ele vai dizer, olha, existem duas grandes racionalidades para se pensar a prática. Então, a primeira grande racionalidade é a racionalidade técnica. É aquela que até inicialmente é mais ensinada nas universidades, ou seja, primeiro eu aprendo a teoria, depois eu aplico na prática. Certo? Essa é uma racionalidade técnica. E aí, então, assim, projetos das universidades de você fazer primeiro o ciclo básico, para depois poder fazer a aplicação na prática, estão dentro dessa lógica da racionalidade prática. O que o Donald Schoen vai dizer é que eu posso ter uma outra racionalidade na qual o conhecimento, ele pode ser produzido na prática, e eu não preciso aplicar a teoria na prática. Certo? Mas esse é um processo muito mais imbricado, porque quando eu vou para a prática, muitas vezes a teoria, ela fica grosseira, ela é grosseira, ela não é uma aplicação tão direta assim, certo? Então, ele discute, então, essa racionalidade, que aí a gente que olhou, né, para o pragmatismo vai entender de onde é que vem, então, a força dessa ideia. E aí, então, em termos de compreender a prática, mas também em termos de aprender a prática, né? Então, o processo reflexivo, ele também pode nortear a aprendizagem da prática ao propiciar uma maior compreensão das relações que se estabelecem com outras experiências e ideias, e assim criar uma condição de continuidade de aprendizagem. E não só para quem está iniciando a aprendizagem de uma prática, mas pensando a aprendizagem da prática ao longo de uma carreira, de um desenvolvimento profissional, certo? E aí ele também separa inicialmente dois tipos de processos reflexivos. Um que acontece na ação, enquanto a ação acontece, então eu estou ali trabalhando e eu estou numa conversação com a situação,
que não é uma conversação aqui só mental, às vezes é também mental, mas é uma conversação extremamente corporificada, né, daquilo que eu estou fazendo, ou eu tenho um processo de reflexão sobre a ação, que é depois que a ação acontece, eu vou parar para refletir sobre aquilo que eu fiz. Normalmente, eu vou parar para refletir sobre o que me causou surpresa, sobre o que eu não gostei, né? Sobre situações nas quais a situação vai se tornar problemática. Vai estar aberta sobre situações indeterminadas que eu preciso entender e chegar a uma solução, né? Então, ele vai trabalhar com esses dois processos. E para tornar aquilo que é tácito mais explícito. Então, me lembro da Gisele falando dos iniciantes, né, o quanto que esse processo de reflexão na ação, ele é mais truncado. Na medida que eu vou ganhando expertise na minha prática, o processo de reflexão na ação vai ficando cada vez mais tácito, mais intuitivo. Pode passar. Bom, e aí então, ok, vou dar uma parada lá no Donald Schoen e vou dizer o que isso, uma grande implicação para a terapia ocupacional, certo? Então, no final da década de 80, veja, o Donald Schoen, ele publicou a obra mais importante dele na época, em 1983, e aí em 86, a Associação Americana de Teose e a Fundação Americana para a Terapia Ocupacional convidam o Donald Schoen para uma conferência, para ele falar sobre o pensamento do profissional reflexivo, e aí, então, o convidam para ser consultor numa grande pesquisa, que eu acho que aconteceu de 86 a 89 ou 90, ou foram 2 anos, né, de 88 a 90, whatever. Mas que eles convidam, então, uma antropóloga chamada Cheryl Mattingly e Maureen Fleming, que era uma terapeuta ocupacional, pesquisadora, para coordenarem essa pesquisa, para tentar compreender como é que os terapeutas ocupacionais pensam. E esse estudo é muito conhecido na literatura internacional como Clinical Reasoning Study, certo? Então, falou do que é o estudo do raciocínio clínico, está se referindo a esse grande estudo. E esse estudo aconteceu situadamente, então, num hospital em Boston, com as múltiplas cenários, clínicas, campos que aconteciam no hospital. Então, foi um trabalho de uma pesquisação colaborativa, numa perspectiva etnográfica, centrada em processos de reflexão sobre a prática e análises colaborativas, certo? Então, parte disso, acho que eu falei semana passada da Underground Practice, lembra de como a terapeuta ocupacional explicava o que ela fazia, o que ela registrava? Esse, por exemplo, foi um dos resultados dessa grande pesquisa. Mas, assim, a terapeuta ocupacional podia falar, mas eu podia ter outras TOs que também diziam, você está dizendo que você viu isso, mas nós vimos isso na sua ação. Então, assim, foi um trabalho longo de pesquisa que envolveu toda a comunidade de profissionais aí nessa pesquisa. E o Donald Schoen, que foi o consultor da pesquisa, tem uma fala dele que é o seguinte: eu nunca vi em nenhuma profissão que eu estudei, porque ele estudou várias profissões, arquitetos, psicoterapeutas, engenheiros, ele falou assim, este estudo foi onde eu mais vi os profissionais engajados nesse processo de reflexão e de colaboração. Enfim, a produção dessa pesquisa, ela foi feita em um volume do American Journal de 91, o principal, né? Pode passar. Então, é isso. Que resultados esse estudo de raciocínio clínico trouxe, tá? Então, ele vai dizer que a prática de terapia ocupacional é fortemente narrativa, tanto para a gente compreender o problema do sujeito, tá? Os motivos, as crenças, os valores do sujeito no contexto em que ele vive, como para resolver o problema, para intervir. Que aí, o que a antropóloga principalmente vai trabalhar é na nossa capacidade de construir histórias terapêuticas, nas quais os sujeitos vivenciem experiências significativas de transformação que os coloquem de modo mais ativo no mundo. Tá? Um dos resultados dessa pesquisa também foi deixar mais claras as tensões com o universo biomédico. Então, a Mattingly vai discutir o quanto que, no mundo biomédico, eu tenho diferentes heróis, e aí não só para terapia ocupacional, né, mas eu tenho o herói que vai lutar a luta contra as doenças, que é o médico,
E eu tenho o herói narrativo, que é aquele o qual todos os outros profissionais não médicos lutam para produzir, que é o próprio sujeito sendo o herói da sua história, certo? Então tem essa disjunção de trabalho, e aí que fica clara também a underground practice, aquilo que é essa prática subterrânea de valores que são valorizados na profissão e que não necessariamente são colocados no discurso público. E aí um outro resultado também, inicial, que eles vão dizer que o pensamento do terapeuta ocupacional é integrado em vários aspectos. Naquela pesquisa eles vão falar especificamente de 3, né, que é esse processo fortemente narrativo, no qual a interação faz parte, o procedimental, também ligado a compreender o que funciona para determinado cliente em determinada situação, certo? E o condicional, que é um pensamento que ela encontrou também nos terapeutas ocupacionais, de vislumbrar o sujeito no futuro, tendo como base as suas condições atuais. Tá? É o que guia a ação futura dos terapeutas ocupacionais, é pensá-los no futuro. Veja, até agora eu apresentei algo que diz dessa comunidade do qual eu pertenço, mas não necessariamente as minhas pesquisas, elas vão nos mostrando que é exatamente assim, mas quer dizer, isso foi produzido situacionalmente e o que isso implica no futuro para a gente poder pensar as nossas pesquisas. Pode passar. Bom, e aí um questionamento aí que eu venho fazendo e estou fazendo mais claramente aqui com minha colega Angélica Araújo, é como porque a Mettingly não necessariamente deixa clara essa perspectiva pragmática no estudo dela. Ela tem uma crítica ao trabalho dela de que ela botou as lentes da narrativa, que ela já trabalhava com teoria narrativa, para entender os fenômenos que ela via, né? Então tem críticas dizendo, será que se ela tivesse ido um pouco mais aberta, outras possibilidades teriam surgido? Tudo bem, mas de qualquer maneira, olhar para o raciocínio clínico numa perspectiva pragmática me leva a alguns questionamentos. Então, o primeiro delas é uma oposição a perspectivas exclusivamente cognitivas ou mentais para a compreensão dos processos de raciocínio. Isso é muito comum na literatura. Então, se eu falo, estou falando de raciocínio, hoje em dia a gente nem fala mais raciocínio clínico, né? A gente expande um pouco para a ideia de raciocínio profissional, como se isso só funcionasse dentro da nossa cabeça. E eu acho que a perspectiva pragmática vai dizer que eu tenho algo que existe no mundo, né? Que eu tenho uma função existente que é a ação que vai ser decorrente desse raciocínio. E que novas compreensões implicam em novas ações em um todo situado. Então, enfim, é uma outra maneira de poder, talvez, olhar do que a gente vem entendendo, que não necessariamente é um processo que ocorre dentro do cérebro, mas que ele é bastante corporificado e imerso na situação no qual está ocorrendo. Pode passar. Bom, aí um ponto final que eu queria apresentar aqui para vocês é conversar. Ok, então, no que um conhecimento que é produzido situadamente, num determinado tempo, espaço, contexto, histórico, a que ele serve, né? Para além de uma solução pragmática para aquele problema, certo? E aí eu trouxe os próximos 3 slides, são algumas construções que elas estão num artigo que a gente espera que seja publicado esse ano, mas que é justamente discutindo o que é possível se fazer com o conhecimento que é situado, né? Então, eu vou ler aqui para vocês essas reflexões desse grupo, dessa minha comunidade epistêmica, de como vem pensando isso, né? Então, um dos desafios da terapia ocupacional no século XXI é a identificação de evidências sobre o que pode e deve ser considerado de maneira consciente, explícita e perspicaz para a tomada de decisões no atendimento de um cliente. Isso é uma crítica aí é um texto bem interessante que o Hinojosa vai falar sobre essa questão da prática centrada na evidência, né?
Então, embora a prática baseada em evidências, que vai ser um tema que a gente vai explorar aqui no curso, né, a gente espera, tenha sido solicitada a oferecer respostas para essa importante questão, existem críticas sobre a supervalorização dos níveis de evidência e as limitações de sua capacidade de explicar os efeitos de uma intervenção baseada em variáveis não contextuais específicas. Pode passar. Bom, a Whiteford, que é uma australiana, ela discute a necessidade de construir evidências em um processo contínuo, que valorize a pesquisa sobre o que melhor responde às diferentes práticas e sobre diferentes problemas que incorporam a complexidade da prática. Então, estudos centrados na prática, e aí tem uma grande comunidade que, inclusive, vem chamando esses estudos na terapia ocupacional de Scholarship of Practice, que seria quase que uma academia da prática, né? Abrange processos críticos e reflexivos sobre práticas situadas para construir conhecimentos relevantes para a prática, em uma parceria, normalmente, entre acadêmicos e profissionais. E a reflexão sobre a prática é o cerne dessa colaboração, estimulada por meio de estratégias diversas e criativas, que também promove educação e desenvolvimento profissional. Então, é um jogo aí de multicolaboração e, enfim, pode passar. Então, o conhecimento produzido por comunidades epistêmicas locais, por meio da investigação baseada na prática, reflete o potencial de uma experiência única para a produção de conhecimento relevante, gerado pela prática e com potencial aplicabilidade em outros cenários. Potencial aplicabilidade, o que é isso? Então, na medida que provocam reflexões desencadeadas por outras situações, que permitem o reconhecimento de semelhanças e diferenças na nova situação, certo? Então, se o conhecimento local não tem necessariamente o poder de se configurar como global, aí a gente diz no artigo que a gente está interessado em entender como ele pode fortalecer, forçar, resistir ou modificar perspectivas globais e, no mínimo, contribuir para uma conversa dinâmica entre esses domínios local e global. Falando um pouquinho desse material que eu trouxe para vocês em termos de raciocínio profissional e em termos de investigação da prática, é isso, quer dizer, a produção de um método terapia ocupacional dinâmica no Brasil responde inicialmente ao contexto do que ele estava pensando, né? Pessoas em terapia ocupacional, inicialmente na cidade de São Paulo. Certo? Isso foi se expandindo para o Brasil. Então, eu acho que hoje a gente consegue dizer que é um método brasileiro que responde em terapia ocupacional, a partir de uma determinada perspectiva, ao Brasil. Por que eu consigo dizer isso? Bom, eu tenho terapeutas ocupacionais que atuam com método de Fortaleza ao Rio Grande do Sul, ao Paraná, em São Paulo, no interior. Ok. Tem uma configuração aí de território que nos parece que responde. Mas, ainda assim, eu não sei se este conhecimento que é situado aqui serve diretamente e aplicavelmente em outro contexto. Eu diria até que outros ajustes precisariam ser feitos. Um exemplo típico, por exemplo, vamos dizer, do Canadá, que é com quem a gente tem parceria aqui também, aqui é muito comum você, por exemplo, sair com a pessoa que você está acompanhando para ir a um restaurante, certo? São atividades que acontecem e que decorrem da relação triádica. No Canadá, por exemplo, você não tem uma legislação deontológica do Código Deontológico Profissional de Ética, que você não pode estar no mesmo ambiente que um paciente, que um cliente, a X metros de distância, certo? Porque a compreensão de professional, né, do que é o profissional, é uma outra compreensão, certo? Então, mas, por exemplo, pode ser que se canadenses conhecerem essa proposta, eles podem simplesmente, isso não interessa, ou será que tem tensionamentos, que eu posso tensionar este modo de pensar?
no mínimo para levar a outras reflexões e questionamentos que também possam produzir outros conhecimentos lá. Enfim, então é um pouco dessa ordem. No que se refere ao raciocínio profissional, a gente que tem investigado como os terapeutas ocupacionais, especificamente eu consigo falar os que trabalham com o método, pensam, eu já vou vendo várias diferenças em relação a essa literatura hegemônica, e eu consigo dizer dessas diferenças. Então é um processo de construção de conhecimento um pouco por aí. Mas a gente não precisa ficar só aqui, porque eu também tenho descoberto o quanto essas ideias iniciais do pragmatismo, né, vai se configurando aí em mais de um século de existência, né, com autores mais recentes que têm discutido problemas aos quais a humanidade vem sendo exposta, que também precisam de respostas práticas. Pode passar, Carla. Então, vou só trazer rapidamente, né, alguns textos aí. Vou trazer de novo a Stengers, que é uma autora que, né, já disse para vocês que faz parte da minha, dessa comunidade aí que para mim vai olhando para essas questões, mas ela recentemente publicou aí, não outros livros, mas um artigo que é discutindo a problematização para o teste dos nossos tempos. Né? E aí ela é alguém que está bastante implicada com as questões climáticas, por exemplo. Ela resgata Foucault numa etapa mais tardia da carreira de Foucault, porque Foucault não necessariamente trabalha à luz da questão pragmática, mas ela resgata um pouco ele para dizer um pouco de questões que ele foi colocando mais para o final da carreira. Então, tem uma frase aqui, né, que o advento de uma situação prática se torna matéria de preocupação explícita. Uma preocupação que não será resolvida, né, encontrada, que não será por meio da epistemologia ou pela aquisição do conhecimento, seja ele crítico ou positivo, né? E aí, então, ela também conversa com outros autores, o Latour, o Whitehead e a Haraway. Lembra que o Rodolfo, né, na tese do Rodolfo, quando a gente discutiu ou leu o pragmatismo, ele já falava da Donna Haraway, que é uma feminista, que trabalha com, né, uma perspectiva feminista, mas que bebe muito da fonte do pragmatismo, e ela discute conhecimento situado, e que aí o questionamento, as questões que decorrentes dessa situação prática, em termos do uso, né, da aplicabilidade ou da possibilidade de generalização ou de ampliação desse conhecimento que é situado, que os impulsione a modificar as suas condutas de acordo com o que é percebido como verdade, ou de modo a obter acesso à verdade, mesmo com o preço a ser pago, no sentido de você ir cada vez mais ganhando outros aliados que possam, a partir disso, rever, repensar modos de viver e de praticar, no qual todos sejam possíveis de viver, né? Pode passar. Pode passar também? Acho que é isso. Ok? Muito obrigada. Carlinha, pode parar a gravação, e aí a gente pode conversar. Você para, Carla, a gravação? Já parou, né? Parou? Tá aparecendo ainda.